Bastante entusiasmo, pois hoje é o quê? É o dia do Senhor, é o sábado. Junto com o sábado, nós temos um dia muito mais especial, que é o 13º. Vamos cantar com toda alegria. Porque Ele vive. É o hino de número 70, binário. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu sei que suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. Estreito está sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Vamos nos ajoelhar para adorar esse Deus. Querido e amado Pai que está nos céus, louvado seja o Teu nome. Humildemente, Senhor, estamos aqui juntos, reunidos, nesta manhã,
Já faz algum tempo, querido Deus, estamos te louvando, porque Tu és o Deus verdadeiro, o único Deus a quem nós adoramos. Trazemos aqui o nosso coração contrito. Muita coisa que está dentro de nós, Tu conheces, Senhor. Mas Tu dizes na Tua palavra que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, tudo Tu sabes, Senhor. Querido Deus, nós temos muitas pessoas com o coração muito triste hoje, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito é o nosso Consolador. Teu Espírito é aquele que vem nos cuidando a cada dia. Por favor, querido Deus, toma no Teu colo de amor cada pessoa que aqui está. Que Tu possa fazer com que eles sintam, Senhor, que Tu está bem perto, bem presente, bem junto. E agora, no momento da nossa escola sabatina, Deus, nós vamos louvar-Te mais e mais, porque sabemos que Tu és o único que nós devemos adorar. E neste momento rogamos, Senhor, Tua presença continua conosco, Pai, com cada pessoa. Por favor, no nome de Jesus te peço. Amém, Senhor. Para louvar o nosso Deus, nós temos aqui a Giane. A Giane vai louvar a Deus com essa voz que Deus a deu. Transformou, ouvi sua doce voz dizer-me assim: não está só, estou aqui. E seu medo eu quero remover. O meu amor sempre estará ao seu lado quando precisar. Sou o único que lhe amará para sempre mais. Seu coração está ferido pela dor, de rancor. Existe alguém que ao seu lado está sempre que precisa. A esperança então renascerá. Há uma doce voz dizer-me assim: não
quero remover. O meu amor sempre estará ao seu lado quando precisar. Sou o único que lhe amará pra sempre. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, é o final de um trimestre, missão está cumprida? O que você entende com isso? Com certeza, esse termo se refere a algo concluído, mas se estamos estudando durante esse trimestre sobre reavivamento e reforma, significa que a missão está concluída? Olha, infelizmente não. Deus se propôs a fazer essa missão, Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, mas nós também temos um compromisso e ajudar a cumprir essa tarefa. E é exatamente sobre esse assunto que estivemos estudando. E vamos relembrar e meditar nessa manhã. E os professores vão ter somente 5 minutos, né, para que eles possam fazer uma oração hoje. Né? Os apontamentos vocês façam na semana que vem. Devemos hoje ter o nosso programa extenso, então vamos aproveitar. São 5 minutos, né, Jefferson? Exatamente. Enquanto se coloca aqui as poltronas aqui na frente, porque hoje nós vamos ter o nosso 13º, nós temos aqui 3 pessoas especiais aqui que vão apresentar para nós nessa manhã, né, a lição. Diz que são 4, Jefferson. Estou ouvindo um recado ali, são 4 pessoas. São 4 pessoas? 4 pessoas. Precisa Tudo de bem. mais uma Não cadeira. tem problema, nós temos mais poltronas lá. Vamos só arrumar aqui. Então nós depois vamos chamar então aqui à frente a Simone, a Rose, a Edilane, né? Quem? E mais Bruno. Bruno. Mais o Bruno. Que bom que nós temos essa participação de vocês aqui, né? Porque a gente sempre tem que inovar, né? E surpresa é sempre bom, né? Uma surpresa boa dessa aí, ó. Exatamente. Então a Simone, por favor, vem aqui à frente. A Simone nós vamos posicionar aqui, ó. Só vamos virar aqui, isso. O Bruno nós vamos dar uma cadeira especial para ele aqui. Aqui, Bruno. E aqui a Simone. Simone, se quiser ver qual é a posição melhor que você fica aqui. Tá bom, obrigada. Consegue alcançar, né? Olha, eu fiquei com medo de não alcançar, né? Eu falei, será que der essa mais alta? Por quê, né? É o mais baixo que tem ali. Isso. Tá, não, vamos... E as professoras aqui? Eu acho que a Simone trocaria. Simone, é melhor? Não? Melhor trocar? Consegue ali, Simone? Vamos trocar? É melhor trocar. Então tá bom. Aí ela vai ficar mais à vontade, né? Isso. E foi melhor, né? Acho que todos concordam com... Então, nesse momento eu gostaria que vocês colocassem para a igreja o resumo dessa lição tão importante que nós tivemos sobre reavivamento e reforma. Isso que nós estamos, o pastor, cada manhã, a cada madrugada aqui, então faz parte desse reavivamento e reforma. Deus tem preparado um povo. Então, fica com vocês aí, né? Essa obrigação diante da igreja de fazer esse comentário da lição conosco. Obrigada, Jefferson. O Bruno está tão empolgado com a lição, ele pediu para vir junto. Estudou, então, eu falei, nós não podemos recusar, né? E o Bruno é marido da Eide, cunhado da Roselane, então, né, a gente faz um esforço, né? Assim, tô brincando, Bruno. Tem que aceitar, né? Já conheço elas aqui há muito tempo, né? Estudamos juntos, trabalhamos juntas em comportagem, então já temos uma certa afinidade. Mas a lição, realmente, eu pensei que eles iam passar a lição, até falar, nossa, eles estão comentando tudo. Mas antes de nós começarmos a lição, vamos fazer uma oração, então. Bruno, pode fazer oração por nós? Obrigado, grande Deus e eterno Pai, porque hoje é sábado, porque hoje nós estamos na sua casa de oração para recapitularmos esta lição. Hoje é um sábado especial, Senhor, nós vamos findar o estudo do trimestre.
Que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Capacita a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A lição, primeiramente, vem falando de um grande problema que nós sabemos que nós temos no mundo: população. Joinville, entre alguns sites, dizem que é mais de 600 mil habitantes, né? Já alcançou isso, está indo para 700 mil. Uns dizem 500, mas o site oficial diz 600 mil para cima. Quantos adventistas, mais ou menos? Só aqui na Central nós temos de 600 a 700, a igreja. Vem mais, né? Mas assim, acho que membros está entre isso. Em Joinville todo eu não consegui o dado, quantos adventistas nós temos. Mas é suficiente para a pregação em Joinville? Não, né? Eu me lembro que eu estava fazendo faculdade de História em São Paulo, e um dia um professor marcou a data de uma prova, e não era, eu fui lá, porque eu ia de Joinville para lá, e eu fui lá fazer a prova no dia, e não estava o professor, não tinha quase ninguém para atender, até que eu consegui falar com o reitor. E o reitor, eu falei assim, olha, mas está aqui, eu só tinha o nome do professor. Professor, eu não me lembro do nome do professor, mas ele falou assim, olha, para você ter uma ideia, nós temos 6 professores com esse nome. Nós temos mais de 9 campos em toda São Paulo. Só nesse prédio nós temos mais de 5 mil alunos. Eu não vou conseguir saber com quem que você quer fazer a prova. E realmente, aí eu mandei outro e-mail, eu tive que esperar lá à noite, só em um lugar. Tanto de pessoas, como que a gente vai poder, aí quem me responde primeiro, levar o evangelho a todo mundo, como diz Mateus? É que aos nossos olhos, essa mensagem parece, essa obra, essa missão parece ser impossível de ser feita. Só que a gente nunca pode perder de foco uma coisa: a obra não é nossa. Se eu trouxer para mim, não, a responsabilidade é só minha, pelos meus esforços, pelo meu entendimento, eu vou conseguir fazer sozinho. Não vai. E a obra não é nossa, a obra é de Deus. A gente nunca pode esquecer isso. E às vezes nós temos aquela ansiedade porque a gente acha que de alguma forma as pessoas vão ficar sabendo, mas será que vai alcançar todas as pessoas? E de acordo com Paulo, ele diz que o evangelho, na época deles, foi pregado a toda criatura debaixo do céu em apenas alguns anos. A gente pensa, mas naquela época a população era menor. E hoje, será que vai dar conta? Quantas crianças nascem por minuto? A igreja só cresce. Será que a gente consegue cumprir a missão para que todas as pessoas conheçam essa verdade? O Bruno respondeu um pouco, né? Já falou que nós temos. Deus deu uma promessa. Que promessa foi essa? Juntamente com a ordem, com a missão de ir. Teve uma promessa importante. Deus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, né? E que nós receberíamos poder. Então, assim, é impossível fazer uma obra dessa tão gigante sem esse poder. Por isso, então, a questão do batismo do Espírito Santo. E Ellen White tem uma visão que antes do fim do tempo, né, ela diz assim: vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra e ascendendo o novo céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte. Então, assim, todo o trabalho realizado, cada folheto entregue, cada livro entregue, cada obra de um comportor, cada testemunho, tudo isso será realizado e potencializado pelo poder do Espírito. Então, não, como o Bruno disse, não cabe a nós, mas essa missão certamente acontecerá. Então, nós temos um tempo específico. Claro que não deixando de fazer o trabalho hoje. Estava comentando com a Ed, com a Roselaine, primeira comportagem minha, né, delas, acho que foi tua também. 11 anos a Ed tinha, em Cornélio Procópio. A cidade estava numa crise total. Era plantação de soja, que não tinha dado nada, e funcionário público, que estava mais de um ano sem receber. Então, nós mal e mal conseguimos vender revistas para comer. E o que a gente conseguia vender, às vezes, era o Grande Conflito, que era muito barato, como se fosse um livro de R$1,99 hoje. Então, a gente vendia, mas aquilo não rendia nada. Não rendia nada. E assim, eu lembro que eu falava, eu estou feliz que pelo menos estamos vendendo Grandes Conflitos. E até hoje eu fico pensando,
Falei, pelo menos a cidade se encheu de grande conflito. Se não era aquele fininho, aquele maiorzinho, né? Brochura simples, mas se encheu. E eu me lembro de uma pessoa que eu entrei na casa, até quando eu entrei, nunca fui tão bem recebida, porque a mulher me puxou para dentro da casa. Eu falei, por quê? Quando eu bati, né? Ela falou assim, porque tem um Doberman no quintal, eu não sei como ele não te pegou. E me puxou assim, falei, nossa, eles estão querendo ouvir, né, que eu quero falar, mas na verdade é por causa do cachorro. E aí, eu tinha um rapaz, ele estava lá porque ele tinha sido despedido, ela era chefe dele, ex-chefe. Ele, na verdade, estava assinando o contrato de rescisão. Ela não comprou, ele comprou mesmo sem dinheiro. Aí ele falou assim, mas daqui a 2 meses você pode me entregar, porque tinha um plano de 2 meses, eu posso. E eu fiquei, isso aí não vai, acho que ela foi junto comigo entregar, isso aí não vai receber. E eu cheguei na porta do rapaz, estava um baita de um cartaz assim. Eu fui a tal lugar, mas o dinheiro, no fim, eu comecei a ler o que ele tinha deixado escrito. E ele abriu a porta, eu estou aqui. E abriu aquele livro quase rasgando. Eu quero saber, eu quero saber. Eu não soube mais notícia. O que aconteceu? Eu lembro do nome, Paulo. Eu oro ainda por aquele homem. Mas esse trabalho, então, vai ser realizado no final. Nós não sabemos o tantos livros a igreja está entregando, tantos DVDs, não é? Ellen White tem uma visão a respeito das folhas de outono. E ela vê o planeta todo circundado com essas folhas. E essas folhas são a literatura da igreja. Então, esse plano de um livro em cada casa que a igreja lançou, é um plano que tem, pensando nessa profecia, de que, e os livros, ela diz que as pessoas, eles vão brilhar em suas estantes. Então, aquelas pessoas que nunca ligaram para o Evangelho, quando chegar esse tempo, o tempo final, que nós recebermos a chuva serôdia, não mais a temporã, então isso vai acontecer. Mesmo que não haja pregadores, os livros pregarão em nosso lugar. E ela também comenta que, se for necessário, os livros cairão abertos e as páginas brilharão para que a pessoa consiga ler. Que tempo maravilhoso, né, irmãos? Agora, a lição está recapitulando. O que quer dizer aí? Eu sei que vocês já sabem, vamos recapitular. Chuva temporã e chuva serôdia. O que significava isso em Israel? Um de vocês pode me falar aqui? Assim, Simone, para mim isso sempre foi muito complicado, porque desde criança a gente ouviu chuva temporã, chuva serôdia. Eu falei, nossa, mas por que Deus usou esse termo, né? Chuva temporã, chuva serôdia? Eu não podia falar de uma forma mais fácil? Mas estudando a lição essa semana, eu descobri, eu dou aula também. E às vezes é tão difícil a gente explicar um assunto para alguns alunos que a gente tem que dar alguns exemplos, porque senão não entra na cabeça. E Deus usou esse termo porque Ele quis atingir a todas as pessoas, desde o mais simples até o mais culto. E geralmente pessoas simples trabalham com a terra, plantam, colhem. E Ele usou esse termo para que fizesse sentido para eles. Então, como é que funcionava na época bíblica? Eles tinham a época certa para arar, para jogar a semente, e aí vinha uma chuvinha, que ia começar a crescer. Que era normalmente em outono. Era outono, final de outubro mais ou menos. E aí depois vinha uma chuva bem forte, que era para amadurecer, e era a época da colheita. Então, para fazer sentido, que para nós a chuva temporã é aquela primeira que foi jogada quando arou, jogou a sementinha, começou a crescer. E a chuva serôdia é a que vem para amadurecer e já preparar para a colheita, que é a que nós estamos esperando. E essa dificuldade, ela ainda permanece das pessoas entenderem, né? Mesmo com esse exemplo todo, a gente vê ainda que pentecostais, eles entendem que, por exemplo, o batismo do Espírito Santo é um e o batismo na água é outro. A gente já vai entrar, né? aqui, vamos ficar um pouquinho ainda na chuva temporã. O que é isso agora? Vamos esperar só um pouquinho. A temporã já ocorreu, está ocorrendo, como é que é isso? Certo, mas vamos ver aqui. Mas ela ainda ocorre? Está preparando. Então nós vivemos no tempo ainda da chuva temporã. Tem um irmão lá com a mão levantada. Quem levantou a mão? Abaixou a mão. Abaixou. Tá bom. A chuva temporã, então, às vezes também fica difícil entender isso, porque se os discípulos foram batizados com labaredas de fogo, como é que aquilo era chuva temporã? Então, o que vai ser essa chuva serôdia, né, gente? Se aquilo, com poder de línguas, testemunhar a todas as nações, aquilo foi considerado chuva temporã, o que será, então, essa chuva serôdia? Eu li hoje cedo, estava falando com a Roselane sobre... Já viu quando a potência, né? A gente tem um aparelho de som, um eletrodoméstico, já viu que tem as potências.
pode um secador, né? A mulherada entende de cabelos, ali a potência baixa, mas quando você aumenta, o Espírito Santo, ele tem as potências. Tem momentos que ele, né? Vamos aumentar um pouquinho. A temporã já deu uma aumentada. E agora, Serôdia? Alguém pode me explicar? Nós temos noção? Imagine que esse momento da história vai ser com uma pregação do Evangelho com tanto poder que vai ser derramado. Hoje, nós temos apenas uma pequena ideia. Nós, por vezes, somos utilizados pelo Espírito Santo e já conseguimos levar a mensagem para muita gente. Mas e quando nós recebermos este poder? Como será? E Simone, assim, a chuva Serôdia, ela tem o tempo certo. Assim como a terra tem o tempo certo, que vai nascer. A gente não pode colher antes da hora. Porque, imagina, colher a planta pequenininha, não dá certo. Tem o tempo certo, que é assim, ó, vai ser aquele boom. E a gente pensa, meu pai, mas como é que isso vai acontecer? Será que vai acontecer? E Deus, ele fez essa promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então a gente entende que vai ser nesse momento da consumação dos séculos que isso vai acontecer. E nós não recebemos ainda a plenitude do Espírito Santo porque nós não estamos prontos. Se recebêssemos agora, talvez não utilizaríamos da forma como tem que ser. Então Deus tem o momento certo para cada coisa. Helmut? Sim. Eu até deixei essa pergunta para o final, mas... Sim, tem o papel do Espírito Santo e o papel do povo de Deus. Né, Pastor Santos? Devemos pedir, né? Sim. E esse é um poder adicional, pastor, que a lição fala. Sim. Se é um poder adicional, se é um poder adicional, significa que você já tem que ter recebido a chuva temporã. Exatamente. E a lição diz assim, é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da seara no tempo da chuva serôdia. Então já tem que ter recebido a chuva temporã, já tem que ter o vaso preparado para que receba esse anjo que vem com o poder adicional. Em nenhum momento nós estamos sem o Espírito Santo. Não. Essa é a questão, porque Simone, dá a entender, né, que o Espírito e é Santo só importante aparece que no o final. irmão participou, que assim, não adianta só a gente clamar. O homem tem o seu poder, tem, a lição fala que nós precisamos ter profundo arrependimento, que vem de Deus, que vem de Deus, desse Espírito, para que a gente possa receber. Nós temos, né? não adianta, Senhor, nós queremos a chuva, queremos terminar a missão, mas nós temos que estar preparados. E a unidade. Seu Agostinho é o outro ali. requisito, a unidade da Vamos igreja. entrar nos Mas a lição requisitos. também traz assim, Peraí, ó. só um pouquinho, Bruno, o seu Agostinho.
forma, ele conseguiu levar aos pés de Cristo mais de 1.200 pessoas. E muitas dessas ele mesmo as batizou. Era um menino da roça. Ele já descansou em Cristo. Mas, irmãos, nós muitas vezes nos preocupamos com um futuro longe e nos esquecemos que nós deveríamos viver de tal maneira e fazermos o trabalho que nos cabe, como se a chuva serôdia já estivesse caindo sobre cada um de nós não somos passivos. O problema é que a gente está na santificação. O processo de santificação não é passivo. Exatamente. E muitos de nós só ficamos num processo esperando algo acontecer. Aqui fala dos requisitos. É o papel do povo de Deus, tem os requisitos. E vamos entrar agora. Entre esses requisitos, assim, que eu acho que o mais difícil para a igreja, porque, como o irmão falou, algumas pessoas já têm recebido esse batismo da chuva serôdia, têm tido poder, feito milagres, curas, em alguns lugares a gente já ouve falar disso. No entanto, aqui fala que para nós recebermos como um povo, nós precisamos se unir em oração. Não adianta cada um ficar orando na sua casa e buscando e se isolando. Deve o povo de Deus, em conjunto, buscar. E aí fala que essas pessoas, então, vão fazer com que tenha vínculo de unidade e comunhão. E nesse vínculo, as nossas diferenças, sabe essas picuinhas que tem entre nós, povo de Deus? Isso não vai ter mais sentido. Porque o único desejo do nosso coração, ardentemente, será que com as nossas diferenças possamos ser utilizados para chegar ao Evangelho àqueles que não conhecem. Então aí vem a efusão do Espírito Santo. E cita até o exemplo de quando teve a chuva temporã, no Pentecostes, eles estavam unidos, estavam juntos, não estavam sozinhos. A Bíblia diz assim, a lição traz assim, orar em pequenos grupos com outros membros da igreja nos atrai para o mais íntimo vínculo de unidade e comunhão. E esse vínculo não é assim, eu vim para a igreja para que os meus desejos sejam e as minhas orações sejam atendidas. Eu vim buscar porque eu estou pedindo uma bênção para Deus. Aí eu venho e Deus... Não é essa busca individual, é uma busca coletiva. E aqui fala assim, que o espírito de gratidão será o que vai estar no coração de todos. Então, será que quando nós vemos a igreja, é uma pergunta, né? Nós vemos que esse espírito de gratidão, essa unidade, esse vínculo, arrependimento, do perdão, revivimento pela palavra de Deus. Nenhum momento fala assim, eu vim buscar uma bênção por aquilo. Não que você não vai receber. Mas os motivos vão ser outros que vão buscar essa unidade. Sabe, rapidinho aqui. Vai, Bruno, depois. A minha irmã me mandou ontem um texto. A minha irmã hoje ela está lá na Irlanda, porém a gente sempre tem conversado e ela sente também esse momento da história, esse momento diferente. E ela me mandou assim, a união é força, a divisão é fraqueza. Quando se acham unidos, os que creem na verdade presente exercem poderosa influência. Satanás bem compreende isso. Nunca se achou mais determinado do que agora para tornar de nenhum efeito a verdade de Deus, causando amargura e dissensão entre o povo do Senhor. E tem mais um texto aqui. Na verdade, isso aqui esse texto que ela me mandou é de Testemunhos Seletos, volume 2. A união é força. A irmã lá. Eu estava conversando hoje cedo sobre a lição com uma pessoa, e a pessoa ainda brincou, ainda disse assim, nossa, se aquilo lá era temporã e a de agora vai ser a serôdia, tem alguma coisa errada. Porque se em 2 anos toda a Ásia foi evangelizada, mais de 300 milhões de pessoas. Mas é coisa de louco, né? Para a senhora ter ideia, irmã, isso que a senhora está colocando, que nós enfrentamos hoje. Meu marido, vocês sabem que é departamental de evangelismo. Ele ainda enfrenta problema de chegar, por exemplo, estar evangelizando um grupo de pessoas, ter 15, 20 pessoas ansiosas para serem batizadas. Amém. E a igreja se posicionar e dizer assim, não, vamos primeiro passar pela comissão, todos eles estão aptos para poder aceitar o batismo, mas ainda usa calça comprida e a pessoa não tem saia. Ela só tem calça comprida. Ao invés de ir lá e dar uma saia, ficar criticando, a igreja ainda nós estamos como se tivesse uma triagem. Os que estão aptos. E o batismo é o quê? Entrega, é arrependimento. Então, muitos poderiam ser batizados. E nós estamos percebendo, nós estamos os pastores conversando, Simone, já está acontecendo um reavivamento no povo de Deus, gente.
Para vocês terem ideia, igrejas que batizavam 12 pessoas por ano, está tendo mais de 60 batismos. Isso já é um reavivamento. A gente senta junto, a gente não acredita. Os pastores não estão dando conta, já os departamentais, de acompanhar todos os batismos. Nunca se discutiu tanto religião no mundo, né, como hoje se discute, tá? Aberturas tão grandes. Mas o povo de Deus, nós temos que estar preparados. Por isso, a união. Agora, indo mais a fundo aqui, vem que fala que junto com a chuva serôdia vem o batismo de fogo. Eu até falei para a Roselane que ia mostrar aqui. Está o meu certificado de batismo. Amanhã, entrega a idade, né? Eu vou fazer 28 anos de batismo. Lá de Cáceres, no Mato Grosso, dia 29 de setembro. Mas olha só, eu nunca cheguei a falar em línguas, êxtase, emoção. Será que eu não tenho Espírito Santo? O que é esse batismo do fogo? Algumas pessoas, principalmente no mundo evangélico, falam que a gente é batizado nas águas e depois a gente recebe o batismo do Espírito Santo. E às vezes dá a impressão de que são 2 batismos diferentes. E aí fala assim, mas na igreja de vocês não são batizados pelo Espírito Santo. E na verdade o batismo, ele é um só, que é o batismo nas águas. E o que é esse batismo do Espírito Santo? A palavra batismo, ela significa imersão. Então colocaram batismo com fogo. E por que o fogo? Você sabe explicar, Roselane? Por que o fogo? O fogo e alguns outros símbolos foram usados na história da igreja para representar o Espírito Santo, porque o fogo, quando, por exemplo, é colocado numa joia, o que vai acontecer? Ele purifica. Se essa joia não é a joia verdadeira, o que vai acontecer? Destrói. Mas se ela é verdadeira, vai sair aquelas impurezas e ela vai se tornar totalmente pura. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel de entrar na nossa vida e eliminar toda a impureza, todo desejo pecaminoso, toda vaidade, todo orgulho, toda cobiça, presunção e tudo que a gente tem que nos separa de Deus. Por isso, em vários lugares, né, por exemplo, na sarça, a experiência de Elias, a própria labareda de fogo na descida do Pentecoste. E a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E, gente, vocês acham que quando o ouro não está lá, é fácil? É difícil. Então, nós não queremos, como ser humano, a nossa tendência é querer uma vida mais tranquila, não é? Não querer sofrimento, a gente é averso ao sofrimento. No entanto, Deus irá usar experiências dessa vida. O Espírito Santo nos imbuirá de forma que todos esses pecados sejam eliminados. Mas é um processo doloroso. E a gente não deve temer. É um processo doloroso, mas é um processo de purificação. É difícil, irmãos, deixar o orgulho? É fácil deixar de ser orgulhoso? É fácil deixar de se achar melhor que os outros? É fácil eliminar a mentira da vida? E tantas coisas que nos impedem. Não é fácil, é um processo realmente difícil. Mas é um processo de um milagre na vida de um ser humano. Então, assim, o batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo, ele significa a presença total, a imersão da plenitude da glória de Deus. É a plenitude na presença de Deus. A glória de Deus contínua e maior e com poder. Um propósito, com né? Propósito, né? O clamor da meia-noite ali no final. E será nesse momento que vamos pregar com eficácia da palavra de Deus. Vocês sabem que tem várias referências sobre fogo, por exemplo, na sarça, tá? Veja a mensagem que nós temos da sarça. Nós sabemos que na sarça estava quem? Que pessoa da Trindade? A segunda pessoa da Trindade. Mas veja, aqui tem que ver com sua igreja. Do trono de Deus, desce Deus. Num humilde árvore, que é a sarça, espinhosa, baixinha. Ele poderia ser apresentado diante de Moisés em um arbusto grande, uma sequoia, um cedro do Líbano. Mas foi uma sarça pequena. E aí temos a ensinança de que Deus se quer comunicar com a humanidade, porque estava procurando um líder, que é Moisés, para tirar a seu povo, o remanescente. E aí começa essa história. Deus sempre querendo se comunicar com seu povo. O que acontece com a sarça? A sarça nos dá fogo, lhe dá, digamos, a humilhação que passava seu povo no Egito.
a escravidão, o fogo, desce o povo. Que mais? A sarça queimou, porque diz que Deus é fogo consumidor, exterminador. Mas pergunto, a sarça queimou? Não. Por que razão não queimou? Porque se estava representando aí o povo de Deus. Deus, o líder de seu povo, não queria consumir e não queria matar a seu povo. Por isso que a sarça não consumiu. Se Deus é fogo consumidor, com o seu povo não. É porque eu o fogo... estarei convosco nós todos não temos os dias. Minutos mais, mas tem o fogo que purifica, não vamos ter mais minutos, tá, pastor Santos? E por isso que falei mas tem o fogo do juízo final, que aí vai ter a destruição. E a lição fala, nós não podemos mais, a lição dá esses dois. Para o povo que aceita o Espírito Santo e é limpo e purificado pelo fogo, nós vamos passar por isso e vamos sair melhores. Mas aqueles que não aceitam o Espírito Santo vão ser consumidos pelo fogo. Termino com isso. Deus é fogo consumidor para o ímpio. Sim. Para seu povo, é um povo que para passar de purificação. E a mensagem, eu acho que assim, da lição mais importante é a questão que a verdade triunfará, o amor triunfará, a morte não existirá, nada das coisas ruins. E, gente, eu fiquei impressionada, quem puder entrar no YouTube e procurar cristãos assassinados por causa do Evangelho. Recente agora, tá? Isso em um outro país. Eles abriram um buraco, jogaram mulheres, homens ali dentro, empurraram, bateram muito nesses cristãos, porque lá é proibido a pregação do Evangelho. Depois pegaram galhos de árvores, jogaram em cima e atearam fogo. Eu vi essa cena. Você viu, irmão Jefferson? É uma coisa assim que mexe muito com a gente. Eu fiquei perguntando, estaria eu preparada para entregar a minha vida a esse ponto por causa do Evangelho? O meu desejo de pregar é tão intenso? Não é, gente. Somente se recebermos o Espírito Santo é que estaremos capacitados para isso. Todos os dias, né? Aí é que está a diferença. E a lição, acho que termina na parte mais gloriosa. O Bruno gostou muito dessa parte, né? Eu gostei muito dessa parte final, de encerramento realmente da lição. Apocalipse, ele é bem claro, assim, poderíamos resumir em poucas palavras. Jesus vence, Satanás perde. Irmãos, tem mais um comentário aqui que diz assim, ó. Deus quer que você faça algo especial onde você mora. Nossa missão está sempre ligada ao lugar onde nós vivemos. Não é à toa que você está, onde você trabalha. Deus vai te usar onde você está. Este vai ser o final glorioso. Sabe que eu preciso compartilhar com os irmãos de forma rápida, eu sei que o tempo já está indo, mas há 2 semanas antes de casar com a minha esposa aqui hoje, né, a gente decidiu vir para Joinville. Há 2 semanas antes. Falei, mas por que vai ser Joinville? Até hoje algumas pessoas nos perguntam. Eu não sei por que foi Joinville, mas ia ser Joinville. E eu saí de uma empresa em Curitiba que tinha uma estrutura muito boa, assim, com refeitório interno, um monte de coisa. E aí eu vim aqui para Joinville com alguns contatos e hoje eu trabalho lá no Nova Brasília. Falei, meu Deus, o que você quer que eu faça aqui nesse Nova Brasília? Nesse bairro não tem nem estrutura direito? Não sei se tem alguém que mora aqui, mas é a realidade que eu tive que contrastar. E aí Deus falou assim, fica nessa empresa aí. Não vai te faltar o sustento, tu vai ter o teu salário, não vai faltar. Aí eu fui para lá. Irmãos, a gente começou um estudo bíblico, a gente hoje já está com 2, tem mais 2 que vão começar a estudar, já são 4, e tem todo um financeiro, todo um mercado lá que também já está querendo estudo bíblico. Então Deus nos capacita, mas quando nós nos colocamos diante dele para trabalhar. E isso é bonito de ver, olha só, quando vir o grande clamor, diz que Satanás vai tentar tudo para se opor contra o povo de Deus, para a pregação desse evangelho. E esse evangelho que vai transformar a nós e o mundo. Imagine agora o povo de Deus que foi tão perseguido, ainda vamos estar, mas tão humilhado, iluminados pela glória de Deus, de uma maneira tal que todos poderão entender a grande mensagem aqui, é que Cristo está voltando para tirarmos deste mundo de tristeza e morte e acabar com o pecado. Essa é a mensagem que nós temos que levar. E essa mensagem deve fazer diferença na nossa vida. Eu estou vivendo isso. Eu estou feliz que um dia Cristo vai voltar e nós vamos sair desse mundo de mazelas e tudo vai se acabar e vai ser transformado.
Exatamente. Deus está chamando o seu povo para iluminar os outros e nós também, ao mesmo tempo, sermos iluminados pela glória de Deus mais ainda. Tá? É esse Deus que quer fazer esse trabalho, que está esperando nós pedirmos, nós nos unirmos, nós lermos a sua palavra e nos estarmos dispostos a ser guiados por Ele. Então eu quero complementar também. A gente, às vezes, fica preocupado em criar os melhores argumentos. Não, eu vou pegar esse texto, vou correlacionar com este outro aqui, eu vou puxar mais esse texto aqui de Mateus e eu vou chegar naquela pessoa e vou falar isso para ela. Mas, às vezes, não é nem aquela mensagem que a pessoa está precisando naquele dia. Não é o nosso poder de argumentação que vai fazer com que a pessoa aceite o Evangelho. Vai ser o convencimento do Espírito Santo. Eu ia terminar com essa citação que fala de Ellen White, exatamente. É pelo poder do Espírito Santo. E amarmos as pessoas, não, e nós vamos estar transformados. Não é só por aquilo que a gente sabe, todos os textos de cor, não que não precisa ter isso. Mas o Espírito Santo vai nos dar sabedoria no momento certo para falarmos o que a pessoa precisa, para agirmos como a pessoa precisa. Que Deus possa abençoar a igreja que ainda é militante, mas vai se tornar triunfante. Amém. Amém. Muito obrigada a vocês todos que vieram explanar de tão boa forma esta lição, né? Que Deus abençoe. E nós começamos hoje a escola sabatina com as crianças, né? E foi muito bonito vocês interagirem com elas. E agora nós teremos os adolescentes, são os alunos da professora Simone, eles vão apresentar a carta missionária. Preste atenção. Tá. Certo, podemos começar com uma oração. Pai Celeste, estamos aqui para que nos digas como podemos usar nossos dons e talentos para conduzir pessoas a Cristo. Amém. Esse foi um pequeno projeto que o pastor lançou semana passada, dizendo que todos têm talentos e dons espirituais para alcançar pessoas para Cristo. Às vezes eu não tenho usado meus dons espirituais como eu deveria, sabe? Eu tenho deixado eles de lado e eu acho que eu podia usá-los melhor. Impressionei muito com a carta missionária há algumas semanas, porque basta pensar em imigrantes adventistas que foram para Lisboa, no Portugal, e eles estão ajudando pessoas desempregadas ou que não têm renda suficiente para sustentar a sua família. E agora eles precisam de ajuda para iniciar esse trabalho, para eles entenderem o idioma e o seu novo lar. Eu vi que a igreja adventista tem crescido em Lisboa, nessa cidade. Eu assisti isso e uma história que muito me impressionou foi de uma mulher que ela morava em Portugal e lá ela tinha muitos amigos e os amigos que ela tinha eram adventistas e eles sempre convidavam ela para ir para a igreja adventista, só que ela nunca quis. E um dia, por motivos, ela precisou se mudar para Portugal e lá ela se sentiu muito sozinha. E os amigos que ela encontrou foram da igreja adventista e lá ela visitou a igreja adventista graças aos seus amigos de Portugal. Cheguei um pouco atrasado, porque eu estava preparando o informativo mundial. E é bem sobre isso mesmo, um grupo da República Tcheca que está fazendo um trabalho como esse. Eles se juntam em amigos para querer evangelizar jovens alunos do ensino médio e também da universidade. Mas o que é mais legal é que isso dá certo, porque eles se reúnem na casa de amigos, tomam chá, porque lá é frio, e se divertem, mas eles também não debatem só sobre assuntos religiosos.
eles estudam inglês ou assuntos de provas que eles vão ainda fazer. Então, como nós podemos usar nossos dons para alcançar pessoas para Cristo? O Senhor é honrado quando procuramos ganhar pessoas para Jesus, usando nossos talentos e dons espirituais. Durante o trimestre, ouvimos sobre os membros imigrantes de uma igreja perto de Lisboa, Portugal, que ajudam a comunidade não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Por essa demonstração de amor, a igreja cresce continuamente. Os membros precisam de espaço para guardar alimentos, roupas e utensílios domésticos, que recebem para distribuir entre os necessitados. Ou seja, eles precisam de um centro comunitário. Também precisam de salas onde possam ministrar cursos como alívio do estresse, como deixar de fumar e para ensinar aos jovens como ter uma vida plena e significativa. Eles precisam de uma sala que possam adorar a Deus sem incomodar os vizinhos, algo que tem acontecido atualmente. Também conhecemos uma comunidade adventista, Romani, forte e em crescimento na Bulgária. A congregação no oeste da Bulgária se reúne em um apartamento com pouco espaço. A locomoção na sala é muito difícil. Algumas pessoas têm que assistir o culto em pé, no corredor do pátio. Ali os irmãos se reúnem várias vezes durante a semana e em pé no corredor do prédio. Ali os irmãos se reúnem várias vezes durante a semana e em todos os cultos a sala sempre fica lotada. Eles também precisam fazer o culto em silêncio, porque os vizinhos não gostam de ser perturbados com o louvor nas noites de sexta-feira, manhãs de sábado e nos cultos semanais. Finalmente, alegramos-nos ao ouvir relatos do INRI Road, um ministério que incentiva os jovens a apresentar a família adventista aos outros jovens na República Tcheca. Fazer amizades facilita essa aproximação. Alguns jovens ex-adventistas voltam à igreja e outros a descobrem por meio desse ministério. Hoje temos a oportunidade de fortalecer nossos irmãos e irmãs naqueles países, enquanto eles se decidem a ser as mãos de Deus, se dedicam a ser as mãos de Deus, para os que o buscam auxílio. Seu coração para os que não têm esperança e seu amor para os que não se sentem amados. Sejamos generosos em nossa oferta de 13º sábado para que a igreja cresça. Sigamos o exemplo deles e usemos nossos talentos e dons para trazer pessoas à nossa comunidade de fé. Agradecemos a vocês, os adolescentes que se dispuseram. Muito bom, né, ver a participação deles desde pequenininhos e agora já grandinhos aqui participando. Agradeço a vocês também pelas ofertas. Vocês têm sido muito generosos. Cada 13º, nossas ofertas, elas aumentam o volume, né, Jefferson? A generosidade dos irmãos tem sido grande. Vamos, nesse momento, então, convidar os diáconos para que se coloquem de pé e vamos orar para que as ofertas possam alcançar os objetivos. Grande Deus, este é um momento importante da nossa programação da Escola Sabatina. Durante o trimestre todo nós enfatizamos as necessidades a lemar e pregarmos o Evangelho às pessoas, as suas dificuldades. E durante todo esse trimestre planejamos, Senhor, uma oferta especial para esse momento. Que Deus possa abençoar os doadores e também que a oferta possa alcançar aquilo que foi planejado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.
maior incentivo e a preocupação de nós, direção da Escola Sabatina, o Elcio, o Sandro, a Sandra, e é de nós estudarmos a Palavra de Deus. E esse é o nosso maior objetivo. E para o próximo trimestre é o santuário. Quantos já tem a lição nova? Parabéns, né? E nós, a direção aqui, né, o Sandro, o Elcio e a Sandra também, aquelas pessoas que não puderem ter a lição, falem conosco que nós vamos conseguir a lição para vocês, tá? O maior objetivo nosso é que todos estejam com a lição em mãos para nós estudarmos e aproveitarmos, né, Sandra? O objetivo, irmãos, é que nós todos, mundialmente, estejamos falando a mesma língua. O próximo trimestre vai para a divisão transeuropeia. Aqui estão os objetivos, ali no final da lição, ali, a última capa ali. E a igreja, levar o evangelho a todo o povo, nação e língua. Nós vamos encerrar, depois, quem tiver uma oração especial vai poder vir aqui à frente, o pastor vai fazer uma oração final. Nós vamos cantar aquele CD, Alessandro, entrega. Esse é que nós cantamos praticamente a semana toda, essa semana toda que nós tivemos na vigília aqui de madrugada. Vamos cantar com bastante entusiasmo. Quem tiver uma oração especial, irmão, se coloque em pé. O pastor vai fazer uma oração, porque nós temos que colocar as nossas petições, os nossos agradecimentos e aquilo que aconteceu durante essa semana, Sandra, viu, Elcio, Sandro? Aconteceu muitas coisas boas. Vocês, quem participou, né, sabe disso. Elcio. Cada dia foi uma surpresa na vida de todos nós, né? Eu quero aproveitar esse momento, irmãos. A igreja, grande parte, teve com a família Busman num evento não muito desejado, mas eu quero enfatizar, Deus me imbuiu fortemente em dizer que vocês agora estão fazendo ao contrário. Quando vocês precisaram de força, nós se colocamos à disposição. E agora, com o testemunho de vocês aqui na casa de Deus, mesmo numa situação dessa, vocês nos dão força agora, provando que vocês têm a esperança em Jesus Cristo. Amém. Agora, então, nós teremos o CD, a música. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Se você tiver um pedido especial, vem aqui à frente nesse momento. Um pedido especial de agradecimento dessa semana que passou. Deus operou milagres em nossas vidas. Se entregue o coração a Deus, porque o maior objetivo nosso é levar as nossas petições ao nosso Deus. E esse Deus fazer proezas na nossa vida. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro
sou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Bondoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, querido Deus, na manhã do teu santo dia. Após ter ouvido o estudo da tua palavra em forma de lição, reavivamento e reforma é o que mais queremos em nosso coração. Derrama sobre nós, querido Deus, o teu Espírito Santo de amor. O teu Espírito Santo em forma de fogo para purificar as arestas de nossa vida, para o derramamento superior que a chuva serôdia. Para que tenhamos o poder, querido Deus, para através da tua palavra e do teu poder, da pregação iluminar a terra, para que Jesus possa voltar. Colocamos o nosso coração diante de ti nessa manhã, a nossa vida. E, querido Deus, aqueles que aqui vieram à frente e têm um pedido especial neste santo sábado, queira pelo teu poder atender de acordo com o teu amor e a necessidade de cada um. Nos entregamos a ti sempre. O nosso coração, a nossa vida são teus. Em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho de sua atenção. É um recado importante para a igreja. Sábado, dia 5, sábado que vem, nós teremos um culto de ação de graças às 16 horas do Coral Viva Voz. Está confirmada a presença do pastor Guinter. Obrigado.